tudo no tom? Nesta aula você vai aprender sobre empatia e como colocá-la em prática, afinal. Você vai aprender a se conectar mais com as pessoas e para isso você vai precisar entender técnicas como autoconexão, estrada da CNV, espaço interno, o que é e o que não é empatia, escuta empática e muito mais. Vamos nessa? Autoconexão e estrada da CNV. Você se lembra que falamos lá no início das aulas que toda comunicação é formada por escuta e fala? E que na comunicação não violenta, a escuta é chamada de escuta empática ou empatia e a fala é expressão honesta? Tá lembrado disso? Pois então, para saber quando usar a empatia ou a expressão honesta para alcançar a conexão, nós criamos a estrada da CNV. Vem ver comigo. Mas antes de escolher por qual caminho você quer seguir, você precisa abastecer seu carro com combustível da autoconexão. Autoconexão nada mais é do que estar conectada consigo mesmo, sabendo quais são suas observações, seus sentimentos, suas necessidades e seus pedidos. Depois disso, você pode escolher se deseja seguir pelo caminho da empatia, que é compreender como o outro está através da escuta, e você pode fazer isso tanto em voz alta, falando com outra pessoa, ou em silêncio, só pensando, ou ainda pode seguir pelo caminho da expressão honesta, que é se expressar como você está para o outro. Por exemplo, vamos dizer que eu tô brava com a minha chefe porque ela deu um prazo curto para realizar uma tarefa. E aí, como que eu faço? Primeiro eu busco a autoconexão. E aí você pode recorrer à fórmula mágica da CNV que você já aprendeu. E ficaria assim. Quando a minha chefe me pediu para fazer um relatório, me dando um prazo de apenas um dia, eu me senti super irritada, encurralada, porque para mim é super importante consideração e tempo, né? Para poder entregar um trabalho bem feito. Eu gostaria de pedir para ela me dar pelo menos uns 2 dias de prazo da próxima vez. Então agora eu posso escolher se eu quero ir para o caminho da expressão honesta e ter uma conversa com a minha chefe sobre as necessidades e sentimentos que eu tenho, ou ainda eu posso escolher ter empatia por ela, tentando compreender de fato quais são as necessidades dela por trás desse comportamento. E eu posso fazer isso perguntando para ela ou só exercitando mentalmente, compreendeu? Espaço interno. Aí vamos dizer que eu fiz todo esse caminho bonitinho e escolhi a expressão honesta. E aí quando eu vou falar com a minha chefe, ela simplesmente diz que está ocupada e se recusa a me ouvir. E aí, o que eu faço? Neste momento, eu recomendo que você observe como que está o espaço interno dela e abra espaço para ouvi-la antes de se expressar. O espaço interno é o quanto nós temos de espaço dentro de nós para poder receber o que vem do outro. É como se fosse a caixa de entrada do seu e-mail. Se ela está lotada, você não vai conseguir receber novas mensagens de outras pessoas. Por isso, é importante que você deixe a pessoa se expressar primeiro, esvaziando a caixa dela e somente depois trazer novas informações para ela. E você deve fazer esse procedimento também com você. Quando você perceber que a sua caixa de entrada está lotadíssima e você não consegue, nem tem condições de ouvir outra pessoa, busque a autoconexão ou a empatia e só depois vai para a conversa. Porque é o seguinte, saber observar seu espaço interno vai te ajudar muito a ter inteligência emocional em diversas situações, como por exemplo, esperar o momento certo para conversar com alguém, saber quando falar ou escutar, saber também se você deve se calar naquele momento e muitas outras situações. O que é e o que não é empatia? Agora me diz, o que é empatia para você? Provavelmente você vai responder que é se colocar no lugar do outro. Tá errado? Não totalmente. Mas a empatia vai muito além disso. Para te ajudar a entender melhor o que é empatia, antes eu vou te mostrar o que não é empatia com um exemplo. Uma colega de trabalho veio se lamentar comigo que ela tá super chateada porque a nossa chefe detestou uma ideia que ela deu. Como normalmente você reage numa situação dessa? Vamos ver? Aconselhando. Ah, se eu fosse você, não teria levado essa ideia hoje não. Você não viu que ela tá super mal-humorada? Tenta de novo amanhã, menina.
Consolando. Ah, não fica assim, você é super competente, ela que não sabe nada. Compartilhando minha experiência. Você não acredita, aconteceu a mesmíssima coisa comigo na última reunião. Educando. E me diz, que lição você tira disso? Simpatizando. Meu Deus, deve ter sido terrível para você. Nossa. Cortando. Ah, sai dessa, não se preocupa com isso não, é bobagem. Vamos tomar um cafezinho? Interrogando. Mas como você disse isso? E o que ela respondeu? E o que você vai fazer agora? Competindo. Isso não é nada. Ela fez bem pior comigo, ó. Uma vez ela falou na frente de todo mundo que a minha ideia era impossível de fazer. Justificando. Ah, eu teria te ajudado se eu estivesse na reunião, mas eu não tava, né? Corrigindo. Você também, né? Devia ter pensado mais antes de levar essa ideia estranha pra ela. Fala sério. E aí, você sabe o que todas essas reações têm em comum? Todas elas tentam tirar a pessoa do problema. E não é que essas reações estejam erradas, elas têm o seu momento. Mas elas simplesmente não são empatia. Porque empatia mesmo é ajudar a outra pessoa a compreender o que se passa com ela. Seus sentimentos, necessidades, observações e pedidos. De forma que ela consiga encontrar soluções para si. Uma forma empática de reagir ao nosso exemplo anterior seria mais ou menos assim. Então, você está chateada porque é importante para você ter mais compreensão e apreciação? É isso, colega? E sabe por que é tão difícil ter empatia? Porque é um momento que você precisa esquecer completamente de você e focar na outra pessoa. E também porque muitos de nós somos ensinados que para ajudar a gente tem que se responsabilizar e resolver os problemas dos outros. E essa crença nos impede de ter empatia. Lembre-se, você não é responsável pelos problemas dos outros e nem precisa resolvê-los. Para oferecer empatia, só é preciso estar presente e ouvir atentamente. Agora que você já sabe o que é empatia, você vai aprender o passo a passo para colocá-la em prática. Bora lá? Escuta empática. Passo 1. Antes de escutar alguém, perceba se você tem espaço interno para escutar e para dar sua presença naquele momento. Porque se você não tiver, proponha conversar em um outro momento. É melhor assim. Passo 2. Se você tem disposição, agora abra o seu coração e seus ouvidos com curiosidade, generosidade, para entender o que está se passando com o outro. A ideia aqui não é apenas focar na história que está sendo contada, mas nos componentes da CNV que estão por trás da história. O que aconteceu, o que a pessoa está sentindo, quais são as necessidades envolvidas, o que ela poderia pedir para atender essa necessidade. Foque nisso. Passo 3. Enquanto a pessoa estiver falando, você só deve interrompê-la para fazer perguntas que ajudem a compreender o que ela disse, o que está se passando com ela, ou ainda, se você perceber que a pessoa está se perdendo demais nos detalhes da história, do contrário, fique em silêncio. E aí, existem 2 tipos de pergunta que podem te ajudar nesse momento, que são a hipótese empática e a paráfrase. Vamos a um exemplo de hipótese empática. Você está se sentindo de tal forma porque tal necessidade é importante para você? É só você preencher. Agora um exemplo de paráfrase. Eu estou escutando você dizer e aí você repete para a pessoa o que você acabou de escutar. É isso? Tenta repetir com as mesmas palavras. E a ideia aqui, gente, não é fazer um jogo de adivinhação, tipo, yes, acertei. Mas sim, se conectar com a pessoa, tá? Passo 4. Percebendo que a pessoa já conseguiu se compreender ou mesmo chegar a alguma resposta, você pode encerrar a conversa. E aí pergunta para ela se ela já se sente satisfeita em parar por ali ou se ela gostaria de um conselho ou de alguma outra coisa que você pode ajudar. Bora fazer um resumão sobre tudo que a gente acabou de aprender sobre empatia? A gente aprendeu que na CNV a escuta é chamada de escuta empática ou empatia e a fala é a expressão honesta. A gente aprendeu também que a gente pode buscar conexão com os outros através do caminho da empatia ou da expressão honesta.
mas que antes de tudo, a gente tem que buscar a autoconexão. Vimos também que o espaço interno é quanto nós temos de espaço dentro de nós para receber o que vem do outro. Aprendemos que é melhor deixar o outro se expressar primeiro, quando vemos que ele está sem espaço interno, para depois ir trazer a nossa expressão honesta. Ainda vimos que tem vários comportamentos que a gente acredita ser empatia e não é. E empatia, na verdade, é ajudar a outra pessoa a compreender o que se passa com ela, de forma que ela consiga encontrar uma solução para si. Vimos aí de um passo a passo de como fazer a escuta empática e de que forma a hipótese empática e a paráfrase podem nos ajudar na hora de oferecer empatia. E para fechar a aula de hoje, eu quero compartilhar uma frase contigo. É preciso coragem para levantar e falar. E também é preciso coragem para sentar e escutar. Pega essa dica. Agora é hora do desafio. Tá preparada? No desafio número 1, eu quero que você analise como está o seu espaço interno antes de cada conversa que você tiver nessa semana. Já no desafio número 2, eu quero te desafiar a pôr em prática a escuta empática. Para isso, você vai precisar ficar em silêncio, ouvindo alguém, sem aconselhar, simpatizar, cortar, consolar ou julgar. Antes de começar a escuta, pergunte para a pessoa como ela quer ser escutada. E no desafio número 3, eu gostaria que você usasse a hipótese empática e a paráfrase em alguma conversa que você tiver ao longo da semana. E aí, curtiu o desafio? Acha que dá conta? Boa sorte para você e um ótimo tom!